Senhor Presidente, começo por cumprimentar todos os intervenientes destes painéis da tarde, num dia que vai longo, mas que foi interessante, aliás, muito interessante, e numa discussão que ao PSD parece, e mais certezas tem, que é fundamental, que é discutir a PAC, porque muito se tem falado da PEPAC, mas pouco se tem de facto discutido. E a discussão que nós consideramos que é fundamental, e no fim do dia já me permito fazer esta intervenção, abrangendo um bocadinho também o que sucedeu de manhã, que é discutir o que é que nós pretendemos deste novo quadro e para onde queremos ir. Porque se ouve falar de uma série de princípios quase desgarrados, sem que consigamos perceber exatamente qual o fio condutor pelo qual se pretende que as políticas agrícolas e florestais, no sentido mais lato daquele que é o primeiro setor, para onde devem convergir e para onde Portugal quer ir. E dito isto, acho que este segundo painel também da tarde nos trouxe aqui uma série de respostas, mas também trouxe algumas perguntas. Da parte do PSD, nós que requeremos esta audição, que foi acompanhada por todos os grupos parlamentares, sempre encaramos como uma hipótese de trabalho e de nos preparar com ferramentas para fazer melhores políticas públicas, que no fim do dia tem que ser esse o nosso objetivo fulcral, mais do que politizar esta audição. Estamos aqui para ganhar mais ferramentas com que trabalhar. Dito isto, algumas preocupações que não posso deixar de vos colocar, até porque há aqui opiniões um bocadinho divergentes, mas uma das questões que, aliás, a CAP, através do engenheiro Luís Mira, nos trouxe, e que foi aqui abordada também por outros, mas ele pareceu-me ser a voz dissonante e que nós temos de pensar esta questão com bastante seriedade, que é a questão das transferências do segundo pilar para o primeiro pilar. Temos de saber, e essa é a grande, no fundo é a grande resposta à grande preocupação, que transferências e que segundo pilar para o primeiro pilar. Como já foi, porque isto pode colocar-nos aqui numa situação bastante complexa em termos do investimento. Também nós sabemos que as medidas agroambientais estão no segundo pilar. E se nós estivermos a falar aqui deste apoio direto que já temos à produção, que seja as medidas agroambientais, os ecorregimes, digamos assim, poderá ser uma questão. Agora, se estivermos a falar do investimento tão fundamental para o setor agrícola e para esta transição de que se fala, até pelas práticas ambientais, e esta transição da descarbonização e de emissões neutras que a Europa pretende, portanto, é importante que se tenha, e gostava que comentassem dos diversos, quem entender, que se lhe aplica, o que é que entende, que é existir, o que é que temos de ter exatamente em conta e quais podem ser os impactos e até que ponto é que o investimento, o segundo pilar enquanto investimento, é ou não fundamental, porque é verdade que ele sobra, mas quase sempre por falta com participação nacional e não por falta de garantias. Aliás, os jovens agricultores, que num país tão envelhecido como o nosso, são fundamentais e são fulcrais, e é importantíssimo, e foi dito aqui desde a manhã e foi-se dito pela tarde, houve uma convergência absoluta na questão da atratividade destas atividades para os mais jovens, e o que nós sabemos é que tudo aquilo são apoios a jovens agricultores, na prática estão fechados. Não há, por um lado, quer-se os jovens agricultores, mas por outro lado não se lhes cria condições efetivas para que eles a qualquer momento façam um projeto agrícola que não pode ser um ano, porque a agricultura não pode ser um ano, tem que ser pensada sempre a mais médio e até a longo prazo, mas pelo menos com alguma previsibilidade para um quadro comunitário inteiro, pelo menos. Portanto, quais seriam para vós, para além do financiamento, quais seriam as soluções, nomeadamente na aquisição de terras para as explorações, que tipo de apoios é que acham que se poderia, no novo quadro, vir a pensar para que estes jovens agricultores acedam e, acima de tudo, para a sua capacitação e formação. Porque ainda nos foi aqui dito de manhã que grande parte dos nossos agricultores, cerca de 85%, ou tem o quarto ano ou nem isso. E, portanto, a necessidade de formação e de literacia para a atratividade de outro tipo de pessoas, e quando digo jovens, permitam-me esclarecer, não é necessariamente jovens de idade.
É jovens ser pessoas novas que querem vir para a agricultura com novos investimentos, novas ideias, que muitas vezes não é preciso ser jovem na idade para se trazer inovação e para se fazer políticas públicas também nos territórios. E, portanto, queria que houvesse aqui, que se pudessem comentar um bocadinho as duas realidades. Também há uma questão que preocupa imenso o PSD, que nós temos vindo a falar variedíssimas vezes, que é nós nos estarmos a confrontar cada vez mais com uma espécie de guerra ou guerrilha que não se entende e que não está baseada em nenhum facto científico, entre um entendimento que se julga ser ecológico contra a agricultura, fazendo-se aqui tornando quase o território e o primeiro setor como inimigo do ambiente, quando não pode ser assim. Tem que ser atividades sempre de mãos dadas. E mesmo na agricultura ou nas atividades agroflorestais, mesmo quando não são biológicas, tem que ter sempre as melhores práticas, por forma a que o uso de agroquímicos, e nisso acho que todos convergimos, tem que ser cada vez mais racionais e tem que ser feito de forma eficiente. Tal como gostava de vos deixar, isto são perguntas e questões e preocupações que vos estou a transmitir, nomeadamente em termos de regadio no país. Fala-se muito no plano de regadio, mas sempre de grandes regadios. E quais seriam os impactos e a necessidade e até que ponto é que não seria até mais eficiente a recuperação dos velhos regadios tradicionais, das pequenas charcas, das poças, que no minifúndio e em terrenos cuja orologia não é plana, por vezes há outro tipo de soluções, e até que ponto é que numa agricultura mais sustentável e mais amiga do próprio território não temos de pensar em infraestruturas mais pequenas e em termos de instrumentos de PAC, de nova PAC neste caso, como é que poderíamos fazer aqui políticas e medidas dentro daquilo que também é a autonomia de cada país depois nas suas políticas públicas. Porque não podemos esquecer, e isto também já foi aqui dito de manhã, que nós somos um país pequenino, mas com realidades tão diferentes. Temos um Alentejo e depois temos um norte e centro altamente montanhoso, minifúndio, às vezes um minifúndio tão minifúndio que é quase difícil de gerir, e com estas diversidades territoriais temos cerca de 41% de agricultores que não têm acesso a quaisquer fundos. Esta territorialização, neste sentido, é fundamental para que chegue a todos e para que se faça também políticas que levem a que haja pessoas nos territórios. Nós hoje ouvimos falar em imensos ordenamentos do território, em políticas do que se pretende em ecossistemas, ecorregimes, transformações de paisagem. Como é que isso se faz sem gente e sem rentabilidade? Quais acham que seriam os instrumentos da nova PAC que poderiam fazer aqui, digamos, a junção entre aqueles que são estas políticas que se pretendem ou outras e a sustentabilidade? Porque não há território nem há economia se não houver rentabilidade. E quais seriam os instrumentos para que haja rentabilidade? Bem como para que se faça a chamada economia de ponta que tanto se fala e a digitalização. Somos um país que não tem cobertura de 4G. Eu sou do Alto Minho e volta e meia perguntam-me se eu estou em Espanha. Não é por acaso, é porque de facto eu não tenho rede portuguesa, só tenho espanhola. Isto é a realidade do país real. Quem é de territórios mais transfronteiriços conhece muitíssimo bem. E, portanto, como é que nós arranjamos soluções quando se fala tanto em transição digital, em digitalização, em economia de ponta, e nem sequer ainda temos resolvido estes problemas no território, para atrair pessoas para novas explorações, para novas formas de economia. E não esquecer, porque ouvi a Agrobio muito atentamente e a questão das pastagens, o PSD já por diversas vezes, aliás, disse que nós defendemos todos os tipos de agricultura e naturalmente a biológica também como um fator importante. Mas também não posso deixar de dar nota que as pastagens biológicas são fundamentais, até por causa das medidas agroambientais dos produtos DOP, como são, por exemplo, as carnes e todas as raças autóctones que depois são vendidas como produto DOP precisamente porque também tem estas pastagens biológicas. Em tudo temos que ter aqui algum cuidado e sim, tem razão, há cada vez mais procura em produtos que são quase inacessíveis à maioria dos portugueses e, portanto, mas também há uma coisa que espero que a nova PAC venha permitir, que é a produção vem de encontrar procura. Isso é uma realidade inexorável que desde sempre houve, tem que ser regulado para que haja a qualidade dos produtos e nisso todos nós convergimos e somos claramente favoráveis e preocupados. Também tal como
embora seja um paradigma da PAC de sempre, os direitos históricos. Cada vez mais o mundo é outro mundo e temos que repensar isso. E finalmente, e vai ser mesmo para terminar, porque o meu tempo está a terminar, para além de vos agradecer a nota que, infelizmente, a realidade tem sido muito mais dinâmica do que aquela que tem sido a negociação desta nova PAC. E cada vez mais e rapidamente, acho que vós, nós e todos nós, precisamos saber para onde queremos caminhar. E parece-me que às vezes anuncia-se muito, já se faz vinculações para o futuro, ainda não nos disseram para onde caminhar. Gostava também que respondessem a essa pergunta, para onde é que acham que devemos caminhar. Muito obrigada.